Aqui é a professora Adna e vamos para a nossa aula 3 de Introdução à Enfermagem e hoje vamos falar de higiene e profilaxia. No dia a dia de nosso trabalho, executamos grande variedade de procedimentos, muitos deles repetidas vezes. Em geral, a importância que lhes é conferida associa-se ao grau de complexidade, a tecnologia envolvida, a capacidade de provocar danos ou complicações ao paciente e a sua frequência de realização. Ou seja, em geral, a importância desses procedimentos é realizada de acordo com a sua complexidade. O momento do centro cirúrgico, uma verificação de sinais vitais, uma verificação de uma glicemia capilar, um procedimento, qualquer tipo de procedimento do paciente. A pouca adesão dos profissionais de saúde à prática de lavagem das mãos reflete, em parte, para essa situação, pois é um procedimento simples, comum, de esfera social como o hábito de higiene, e que certamente não lhe confere o valor e o status de alta tecnologia, pois só dependemos de uma pia e um sabonete para executar a lavagem das mãos. E muitas são as justificativas usadas pela equipe para não fazê-lo, como, por exemplo, falta de pia, falta de desgermante, sabão adequados, uma sobrecarga de serviço, situações de emergência. Só que uma situação de emergência não é um impedimento para a higienização das mãos, pois hoje nós temos a tecnologia do álcool 70%, o álcool em gel. Também a sobrecarga de serviço não pode ser uma justificativa, pois a higienização das mãos é uma forte barreira para a prevenção e o controle das infecções. Já dizia isto Florence Nightingale, que começou a nos trazer a importância dessa higienização das mãos. Em contrapartida, os especialistas são unânimes em afirmar que este é um dos procedimentos mais significativos para a prevenção e o controle da infecção hospitalar, sendo-lhe atribuída a possibilidade de redução acentuada da carga microbiana quando as mãos são lavadas com água e sabão e com desgermantes como povidine, clorexidine. Cada instituição vai definir qual é o tipo de antisséptico que ela vai utilizar. Algumas escolhem um sabão, o sabonete, com clorexidina, mas o sabão puro, o sabonete, ele é totalmente já eficaz, se for uma técnica bem realizada e o procedimento sendo realizado como uma barreira. Por isso, nós temos uma técnica de higienização das mãos adequada, nós temos os momentos cruciais de barreira que nós temos que realizar essa técnica. Para que a lavagem das mãos seja eficaz, faz-se necessário utilizar uma técnica apropriada para a remoção mecânica da sujidade, suor, células descamativas e micro-organismos transitórios em todas as partes da mão, palma, dorso, espaços interdigitais, unhas e punhos, evitando contaminação durante o processo. Antes de iniciar a lavagem das mãos, devem ser retirados todos os adornos. Em nenhum procedimento no ambiente hospitalar, você não pode utilizar os adornos. Principalmente, se você for higienizar as suas mãos, você deve retirar todos os adornos. Utilizar sabão líquido é um outro cuidado adicional, é evitar que durante a lavagem as mãos entrem em contato direto com a pia. O processo de fricção repetida deve ser realizado com as mãos e os antebraços voltados sempre para cima, evitando que o sabão e a água, já sujos, retornem para as áreas limpas. Normalmente, 5 fricções de cada tipo são suficientes para remover mecanicamente os micro-organismos. E após esse processo, as mãos devem ser enxaguadas em água corrente, mas sim posicionadas sob a torneira com os dedos voltados para cima, de modo que a água escorra das mãos para os punhos. E após a lavagem, mantendo todos os dedos voltados sempre para cima, secar as mãos com papel toalha descartável, começando pelas mãos e depois os antebraços.
Em situações especiais, como surtos de infecção ou isolamento de micro-organismo multiresistente, deve seguir as orientações da instituição pelo controle de infecção hospitalar. O dia 5 de maio é considerado o Dia Mundial de Higienização das Mãos e, em todas as instituições de saúde, realizam-se campanhas para lembrar os profissionais de saúde sobre a importância da higienização das mãos. Então, primeiramente, nós temos que recordar que não podemos tocar na pia, né, pois é um ambiente contaminado. Nós temos que molhar as nossas mãos, espalhar o sabonete, ensaboar as palmas das mãos, os dorsos, friccionando sempre os dedos, entre os dedos, não esquecer dos polegares, esfregar as unhas, ponta dos dedos, os pulsos, enxaguar, evitando o contato com a torneira, né, e secar bem, com papéis, toalhas descartáveis, como mostra aí no desenho. A Organização Mundial de Saúde definiu os 5 principais momentos de higienização das mãos que nós devemos realizar. Primeiro, antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimento limpo, antisséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente, ou seja, mesa, equipo, suporte, monitores. Então, após eu tocar qualquer superfície próxima ao paciente, eu devo higienizar as minhas mãos. Esses são conhecidos como 5 momentos de higienização das mãos. Agora, vamos falar um pouco das precauções, ou conhecidas também como isolamentos. Nós temos as precauções conhecidas como padrão, contato, gotículas e aerossóis. As infecções por contato ocorrem principalmente através das mãos dos profissionais ou por contato com artigos e equipamentos contaminados. São essas patologias nos exemplos: a herpes simples, a diarreia infecciosa. Já a contaminação por gotículas ocorre através de gotículas produzidas pela fala, tosse, espirro e também pela aspiração orotraqueal. As gotículas podem atingir até 1 metro de distância e rapidamente se depositam no chão, não permanecendo suspensas no ar. Por exemplo, de patologias: coqueluche, difteria, rubéola, meningite bacteriana. E temos também as contaminações por aerossóis, que são pequenas partículas contendo micro-organismos eliminados durante a respiração, a tosse ou espirro, e ressecam-se, podendo permanecer durante horas suspensas no ar. Por exemplo, tuberculose, sarampo. Nós também temos infecções relacionadas à exposição a sangue ou outros líquidos corpóreos. A transmissão ocorre quando esses estão contaminados e entram em contato com a mucosa ou a pele íntegra. Por exemplo, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, ou o vírus de hepatite B e C. Por isso, nós temos as precauções padrão. As precauções padrão devem ser utilizadas no atendimento de todos os pacientes, sempre que houver um risco de contato com sangue, líquidos corpóreos, secreções, excreções, peles não íntegras e mucosa. Então, é muito importante a gente compreender que, independente do tipo de isolamento, independente da patologia do paciente, as precauções padrão devem ser seguidas para todos os pacientes, independente se ele tem suspeita ou não de infecções, que são elas: a higienização das mãos, o uso de luvas e avental, se você for ter contato com substâncias do paciente, uso de óculos e máscaras e a caixa pérfuro-cortante. Então, quais são as ações das precauções padrões? São lavar as mãos antes e após o contato com o paciente, lavar as mãos após descalçar as luvas, porque as luvas ela não pode substituir nunca a lavagem das mãos.
Lavar as mãos após contato com sangue, secreções, excreções, equipamentos e artigos contaminados, independente se você estiver com luvas. Novamente eu repito, a higienização das mãos, a lavagem das mãos não pode substituir a luva. Lavar as mãos entre a realização de procedimentos com o mesmo paciente, como curativo. Fiz um curativo no paciente, eu vou higienizar as mãos para fazer um outro procedimento, como aspiração traqueal, coleta de sangue, independente. Sempre que eu vou realizar um procedimento no paciente, pode ser vários procedimentos no mesmo paciente. Entre um procedimento e outro, eu vou higienizar as minhas mãos e calçar um novo par de luvas limpos. Lavar as mãos entre a manipulação de um paciente e outro. Lavar as mãos entre a realização do mesmo procedimento em pacientes diferentes, como esvaziamento de urina do sistema de drenagem fechado. Lembrar que, se eu vou fazer um esvaziamento, desprezar uma diurese do paciente, eu tenho que saber todos os riscos envolvidos. Eu tenho um risco dessa urina cair nos meus olhos. Então, é importante eu estar de óculos, porque o óculos faz parte da precaução padrão. Se eu perceber que eu tenho um risco de cair na minha boca, eu vou ter que utilizar a máscara. Se eu tenho um risco que vai contaminar a minha pele, eu tenho que utilizar o avental. Por isso que é uma precaução padrão. Utilizar luvas estéreis antes da execução de procedimento asséptico e luvas de procedimento sempre que existir a possibilidade de contato com sangue, líquidos corpóreos, secreções e excreções, mucosa, pele não íntegra e artigos, equipamentos e superfícies contaminados. Sempre que eu for tocar no paciente, que eu verificar que eu tenho um risco de exposição, que eu tenho um risco de pegar suor, secreção do paciente, eu tenho sempre que estar com luvas. Também são ações da precaução padrão retirar as luvas imediatamente após o uso e antes de tocar em outro paciente ou qualquer outro material ou superfície, como caneta, telefone, papeletas, documento do paciente, maçaneta de porta. Eu não posso ficar andando pelos corredores do hospital, sair do quarto do paciente com luvas. Eu tenho sempre que retirar essas luvas imediatamente após o uso. Usar avental limpo, não estéril ou impermeável quando necessário, nos casos de risco de contato com respingos de líquidos corporais ou sangue. Retirá-lo sempre após o procedimento. Não posso ficar andando com um avental contaminado. Utilizar máscara, protetor de olhos, protetor de face, sempre que realizar procedimentos sujeito a risco de respingos de líquidos corporais ou de sangue, como, por exemplo, aspiração de secreção traqueal. Eu vou aspirar a secreção do paciente ou auxiliar em algum procedimento. Se tiver algum risco que vai cair alguma secreção no meu rosto, ele tem que estar protegido. Manter os cuidados adequados com os artigos e equipamentos em uso. Quais são esses artigos? Pode ser uma comadre, esses equipamentos. Pode ser o monitor cardíaco do paciente. Prevenir acidentes com materiais pérfuros cortantes. Ter cuidado com o uso, manipulação, limpeza, descarte de agulhas, bisturis e similares. Não remover as agulhas contaminadas das seringas. Não realizar o reencape das agulhas. O que é isso? É você voltar e proteger a tampinha, a agulha com a tampinha. Usar um recipiente apropriado para o descarte de materiais pérfuro-cortantes. Que recipiente apropriado é este? Uma caixa específica para isso. São as caixas próprias de pérfuro cortante. Não ficar guardando materiais pérfuros cortantes em um outro recipiente não apropriado. Realizar o controle ambiental, fazer a limpeza e descontaminação de superfícies ambientais e mobiliários quando contaminados com sangue ou líquidos corporais. Cuidar das roupas usadas, utilizar luvas de procedimento ao manusear as roupas sujas de sangue, líquidos corporais, secreções, excreções, evitando o contato direto com a pele e mucosas,
bem como com a própria roupa. Por exemplo, vou fazer uma troca de roupa de cama do paciente. Eu tenho que utilizar as luvas para retirar o lençol da cama do paciente. Utilizar um quarto privativo nos casos em que haja risco de contaminação ambiental. Então, para cuidados de precaução padrão, devemos utilizar em todos os pacientes a higienização das mãos, as luvas e aventais, óculos e máscaras e a caixa de pérfuro cortante. As precauções de contato são indicadas para pacientes colonizados ou infectados por micro-organismo, veiculado por contato direto ou indireto, por exemplo, por objetos, que tenham grande importância epidemiológica, como infecções por agentes multiresistentes. Como nós já falamos, a infecção por contato ocorre muitas vezes pelos profissionais, por ter contato, por pegar nas coisas e também através dos objetos. Por isso, faz parte das precauções de contato a higienização das mãos, o uso de avental, o uso de luvas e o uso de quarto privativo do paciente. Além das medidas de precaução padrão, as precauções de contato envolvem as medidas de uso de quarto privativo ou comum para pacientes que apresentam a mesma doença ou micro-organismo. Isso nós chamamos de um corte. O corte é quando você pega pacientes com a mesma patologia, com o mesmo micro-organismo e colocam todos os pacientes no mesmo quarto. Mas pode acontecer também, das precauções por contato, você ter no mesmo quarto um paciente em isolamento de contato e o paciente ao lado não estar com isolamento de contato. Isso pode acontecer. Por isso é importante respeitar todas as barreiras. Para o paciente A, que tem o isolamento de contato, eu vou usar a paramentação adequada, cuidar do paciente, prestar assistência ao paciente, utilizar todas as barreiras de higienização das mãos e, quando eu for cuidar do paciente B, paciente que não tem esse isolamento de contato, eu vou tirar a minha paramentação, higienizar as minhas mãos e cuidar do paciente, prestar a minha assistência para o paciente sem isolamento. Nestes casos, os leitos devem estar separados, com no mínimo 1,5 m de distância. Os pacientes devem estar bem orientados e, principalmente, sempre que o paciente que estiver com a contaminação por contato, o isolamento por contato, for utilizar o banheiro, há necessidade de utilizar o serviço de higienização para fazer uma limpeza terminal nesse banheiro, para que o próximo paciente possa utilizá-lo. Por isso, não é muito comum deixar pacientes misturados, pacientes com diagnósticos diferentes no mesmo quarto. Por isso que há sempre o cuidado de manter uma coorte de pacientes com os mesmos perfis de precauções, com as mesmas doenças e mesmos micro-organismos estarem sempre no mesmo quarto. Também o uso de avental na possibilidade de risco de contato das roupas do profissional com a área ou material infectante, quando da realização de higiene do paciente, como diarreia, incontinência fecal, incontinência urinária, ferida ou secreção não contínua pelo algum curativo, manutenção do paciente no quarto, enfermaria, evitando a sua saída, o uso exclusivo de artigos e equipamentos. Então, esse paciente ele tem que ser orientado, porque ele não pode ficar deambulando pelo corredor do hospital. Ele está em isolamento. Tudo que eu for utilizar neste paciente tem que ser de uso exclusivo para ele. Por exemplo, termômetros, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, tudo tem que ser de uso exclusivo para o paciente. E realizar uma limpeza e desinfecção ou esterilização dos mesmos equipamentos após a alta do paciente.
e os familiares devem ser orientados quanto aos cuidados a serem tomados para evitar o risco de nova contaminação. Então, como precaução de contato, nós temos basicamente a higienização das mãos, como barreira, o uso de avental, o uso de luvas e um quarto privativo. Nós temos também as precauções respiratórias. E nós temos dois tipos de precauções respiratórias. As precauções por aerossóis, que são micropartículas, microgotículas, que ficam suspensos no ar até por horas. E nós temos as precauções respiratórias por gotículas, que são gotículas pesadas que não ficam suspensas no ar, elas ficam no chão. Então, as gotículas, elas podem alcançar até 1 metro a 1,5 metro de distância e elas caem rapidamente no chão. São gotas um pouco maiores. As precauções respiratórias para aerossóis exigem as medidas de utilização das precauções padrão. Ou seja, as precauções padrão são utilizadas para todos os perfis de paciente, e dependendo do seu tipo de patologia. O quarto privativo são obrigatórios, mantendo sempre a porta fechada. É importante lembrar que os aerossóis são micropartículas que ficam suspensos no ar. Então, essas portas têm que estar sempre fechadas. Orientar o paciente para nunca sair do quarto. Em alguns hospitais, há um sistema de quarto específico para esse tipo de precaução respiratória, que nós chamamos de quarto de sistema por pressão negativa. Ou seja, dentro do quarto, há uma pressão diferente do ambiente externo, fazendo com que o ar que está dentro deste quarto nunca saia para fora. E dentro do quarto há um sistema específico de filtragem dessas micropartículas. Ou seja, como que os aerossóis ficam suspensos no ar por muito tempo, neste ambiente, no quarto de pressão negativa, o ar que está dentro do quarto nunca vai para fora. É um ambiente muito mais seguro, mas é uma tecnologia um pouco cara. E nem todos os hospitais têm esse tipo de pressão. Mas é muito eficaz manter um quarto privativo, um quarto único para aquele paciente e manter, sim, as portas sempre fechadas. O profissional deve utilizar uma máscara chamada de N95 ao prestar cuidados ao paciente com suspeita ou com uma doença confirmada de transmissão por aerossóis. O paciente deve estar sempre dentro do quarto, evitando sua saída. E, por algum tipo de procedimento, for transportar o paciente deve estar utilizando uma máscara tipo cirúrgica, uma máscara comum, somente no seu transporte. É muito importante, nos casos de qualquer tipo de precaução, o profissional estar com a paramentação completa antes de adentrar no quarto do paciente. Então, se a precaução é por aerossóis, eu tenho que estar com a máscara N95 antes de abrir o quarto do paciente. Nós temos também as precauções respiratórias por gotículas, que necessitam de medidas de utilização das precauções padrão, como o quarto privativo ou comum para pacientes com a mesma doença, o uso de máscara comum, tipo cirúrgica, por todas as pessoas que entrem no quarto no período de transmissão da doença, sendo necessária desprezá-la no momento de saída deste quarto. Manter o paciente no quarto, evitando a sua saída, e caso haja necessidade de transporte desse paciente, colocar também uma máscara comum, tipo cirúrgica. Então, lembrando que as gotículas são partículas maiores, por isso é indicado o uso da máscara cirúrgica para todos os profissionais. Então, como precauções para gotículas, é sempre a higienização das mãos, a máscara cirúrgica para o profissional. Se eu for transportar este paciente para algum procedimento, eu vou colocar no paciente a máscara cirúrgica também. E o paciente tem que estar dentro do quarto, um quarto privativo, né? Um quarto sempre com portas fechadas e orientar esse paciente
para não ficar deambulando, nunca sair do quarto. Agora vamos falar das luvas, que são necessárias em todos os tipos de precaução. A luva é uma barreira utilizada para o controle da disseminação de micro-organismos no ambiente hospitalar. Pode ser esterilizadas ou não, e são indicadas para proteger o paciente e também o profissional de contaminação. Lembrando sempre que as luvas não substituem a higienização das mãos. Se eu vou calçar as minhas luvas, quando eu retiro as minhas luvas, eu tenho que higienizar as minhas mãos. Nós temos luvas de procedimento, que não são estéreis, e temos também as luvas cirúrgicas, luvas esterilizadas. As luvas esterilizadas, denominadas luvas cirúrgicas, são indicadas para a realização de procedimentos invasivos ou a manipulação de algum material estéril, impedindo a deposição de micro-organismo no local. Por exemplo, cirurgias, suturas, curativos. Vou passar uma sonda vesical de demora no paciente, vou fazer um curativo de um catéter central no paciente, ou qualquer outro tipo de curativo que haja necessidade de ser um procedimento estéril. As luvas de procedimento são luvas limpas, porém não esterilizadas, e seu uso é indicado para proteger o profissional durante a manipulação de materiais, quando do contato das superfícies contaminadas ou durante a execução de procedimentos com risco de exposição a sangue, fluidos corpóreos, secreções, e não há nenhum cuidado especial para calçar as luvas de procedimento. Porém, elas devem ser removidas da mesma maneira que a luva estéril, ou seja, tem uma técnica específica de remoção das luvas, para evitar que o profissional se contamine. Por quê? É muito comum o profissional de saúde se contaminar no momento da desparamentação, quando eu vou retirar os meus EPIs. E nós temos todo um procedimento de calçar as luvas. Eu vou calçar as minhas luvas estéreis. O procedimento de calçar um par de luva estéreo requer uma técnica correta para evitar a contaminação dessa luva, né? Fato que este pode ocorrer com muita facilidade, pois é um procedimento rápido, mas tem que ser com muito cuidado. Por isso, requer muita atenção. Estas técnicas sofrem pequenas variações quando associadas ao uso de aventais estéreos, né? Mas, normalmente, a técnica de calçar as luvas estéreos são a mesma. As luvas devem ser utilizadas sempre que ocorrer a necessidade de manipulação das áreas estéreis. Existem vários procedimentos que exigem a utilização das luvas estéreis. Existem vários procedimentos que há necessidade especificamente de ser somente luva estéreo, como, por exemplo, procedimento cirúrgico, aspiração endotraqueal, curativos. Mas também nós podemos utilizar em um único procedimento os dois tipos de luvas. Por exemplo, um cateterismo vesical de demora. Eu vou fazer a higienização do local com a luva de procedimento, mas quando eu for executar o procedimento, eu vou tirar as minhas luvas de procedimento, higienizar as minhas mãos e calçar as minhas luvas estéreis, sem contaminação, para executar o procedimento. Essas luvas estéreis, elas são padronizadas por números. Então, você vai comprar luvas de tamanho que vai de 6 a 9,5. 6, 6,5, 7, 7,5 até o 9,5. Depende muito do fabricante, por isso você tem que saber o tamanho das suas mãos. Já as luvas de procedimento, elas são encontradas no tamanho padrão, PMG ou até mesmo GG. Então, as luvas, elas são utilizadas e são necessárias em todos os tipos de precauções. Então, pessoal, esta aula está terminando, né? Falamos neste conteúdo de higiene e profilaxia, abordando todos os tipos de precaução. Até a próxima aula, lembrando que todo o conteúdo faz parte da nossa apostila da Escola Profissionalizante ESSA.